Agar foi uma personagem do Antigo Testamento, mencionada em Gênesis 16. Não sabemos a origem de Agar, apenas que era egípcia. Acreditamos que ela passou a fazer parte do povo de Abraão e Sara no período em que eles foram para o Egito por causa de escassez de alimento. Agar é um nome de origem hebraica, que surgiu a partir da palavra Agar, que significa imigração e fuga. Nesse vídeo falaremos sobre sua história, seus conflitos com Sara, suas dificuldades e seu relacionamento com Deus. Sua história começa quando ela servia a Sara, esposa de Abraão, na terra de Canaã. Agar era serva de Sara, mulher de Abraão, que não podia conceber um filho, e como era normal na época, e próprio da cultura, seguindo os costumes de Nuzi, uma antiga cidade da Mesopotâmia, hoje Iraque, localizada próximo ao rio Tigre, essa cidade deixou uma grande quantidade de materiais antigos que hoje servem de estudos para arqueólogos. Dentre outros hábitos, foram achados tablets com registros de contratos de casamento, afirmando que uma esposa estéril poderia oferecer sua criada ao marido, com o propósito declarado de promover um herdeiro que poderia ser adotado pela esposa principal. Sara escolheu Agar, sua serva, para coabitar com Abrão e dar à luz ao seu primogênito, um herdeiro. Seu nome era Ismael, mas não era Ismael o filho da promessa. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 16 versículo 16. Não aguardar pela promessa de Deus tem consequências. Conflitos familiares se formaram, e todos sofrem, principalmente os indefesos e os inocentes, e essa situação provocou um clima hostil entre Agar e Sara. E ele, Abraão, possuiu Agar, e ela concebeu, e sendo ela que concebera o herdeiro, sentiu-se superior e foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Mas Sara era dona de Agar e, como dona de uma mulher, era dona também de qualquer filho que ela tivesse, e desta forma criou-se o vínculo, sem que houvesse a aprovação ou a bênção de Deus, foi escolha dos homens. Ao desprezar Sara, acreditamos que Sara se tornou intolerante e opressora e começou a punir Agar, já que Agar era uma propriedade naquela cultura. Após ser humilhada por Sara, Agar fugiu da sua presença em direção a Sur, foi achada por Deus junto a uma fonte de água no caminho, ali Deus a socorreu e aconselhou. Agar obedeceu prontamente. Agar não era só uma serva, Agar naquele momento era importante, preciosa para Deus, ela era a ovelha perdida, e Agar foi obediente e retornou para sua senhora. Mas não é aqui que termina a história dessa mulher, é quando se iniciam as promessas de Deus para sua vida, até o nome do seu filho lhe foi dado por Deus. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis capítulo 16 versículos 9, 10 e 11. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Bir-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. Gênesis capítulo 16 versículos 13 e 14. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Gênesis capítulo 21, versículos 1, 2 e 3. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Isaque cresceu e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete para comemorar, o que era a prática normal da época. Nessa época acreditamos que Ismael seria um adolescente, e Ismael durante a festa zombou de Isaque, o que irou grandemente a Sara. Visto que não havia superado seus sentimentos provavelmente de impotência pela esterilidade e seus ciúmes, Sara novamente se coloca contra a escrava e seu filho. A bênção da maternidade e o cumprimento da promessa de Deus não havia acalmado seu coração, e ela pede a Abraão para expulsá-la do meio de seu povo. Abraão muito se entristeceu, era seu filho,
Só um menino, era aquela mulher, uma escrava que serviu aos planos de sua senhora, mas Abraão se aconselhou com seu Deus. Porém Deus disse a Abraão: E não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Gênesis capítulo 21, versículo 12 e 13. E se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Gênesis capítulo 21, versículo 14. E ela se foi com o menino, vagueando pelo deserto de Berseba, apenas com pão e um odre de água. O que há no deserto além de calor, solidão e perigo? Há muita dor, a dor do desamparo, do desprezo, do descarte. Falta de esperança é o que há no deserto, e a falta de esperança é desespero. Quando acabou a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante. Dizia consigo: Não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentado e começou a chorar. Estes quase morreram de fome e sede no deserto, até serem socorridos milagrosamente por Deus. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Gênesis capítulo 21, versículos 17, 18, 19, 20 e 21. Agar é citada ainda em Gálatas capítulo 4 versículos 23, 24 e 25, na seção da carta aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo interpreta os conflitos vividos por Sara e Agar de forma comparativa e alegórica, para se referir à história da época, ao ressaltar a superioridade daquela que gera filhos livres sobre aquela que gera filhos escravos. Agar é reconhecida como mãe de Ismael, o patriarca do povo ismaelitas, que são conhecidos como os antepassados das nações árabes. Obrigado por ouvir nossos vídeos, peço que curta e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos como este. Ajude nosso canal a crescer.